O Brasil é o país das polêmicas, né? Tem hora que eu até penso em mudar o nome do Fé Café para a polêmica nossa de cada dia. Uma das últimas é a que tem a ver com a proposta de taxação dos super ricos. E aí muita gente que não sabe do que está falando já corre para as redes sociais para repetir o que ouviu de outras pessoas e que também não sabe do que estou falando, ou então pessoas que de uma maneira deliberada mentem a respeito, e aí as inverdades vão sendo multiplicadas e reproduzidas. O que é um super rico? Bom, você que está me acompanhando aqui agora, é muitíssimo provável que você nunca tenha chegado perto de um super rico, você nunca tenha visto um, e muito provavelmente nunca vai ver, nunca verá. Eu nunca vi um, muito provavelmente eu também jamais chegarei sequer perto de um. Não sei se você já reparou, mas tem duas classes que são invisíveis. Os super pobres e os super ricos. Quer dizer, os super pobres a gente vê. Estão por aí todo dia nas ruas das cidades, nas calçadas, e, enfim, morando nas ruas, mas nós não sabemos os nomes deles. Não sabemos como que eles foram chegar, como conseguiram chegar naquela situação. Os super ricos, nós já sabemos os nomes deles. Você pode pesquisar no Google e você vai encontrar os nomes dessas pessoas, mas você nunca vai chegar perto de um deles. São inalcançáveis. Pessoas que têm patrimônios de mais de eu disse bilhão, $1 bilhão. Incrível, né? Parece incrível. Chega próximo do inacreditável. São cifras astronômicas. E antes que alguém diga que eu estou falando isso porque estou com inveja deles, não se trata disso de jeito nenhum. Gostaria apenas de comentar um pouco a respeito dessa questão, da proposta de taxação das superfortunas e do que isso significa. E por que muita gente, que, vou repetir de propósito, não sabe do que está falando e já vai dizendo logo que é contra. Bom, a proposta é taxar superfortunas, algo que acontece praticamente no mundo inteiro. Poucos são os países que não fazem isso. Poucos são os países que não taxam as superfortunas. Poucos mesmo. E uma taxação que para os super ricos não vai fazer nem cosquinha, não vai fazer diferença nenhuma. A fortuna deles vai continuar tão astronômica quanto sempre. E isso vai ter uma diferença muito grande para quem está na base da pirâmide social, porque o governo vai utilizar esse dinheiro para situações como investimento em saúde, e segurança pública, e educação, enfim, fazer aquilo que é da obrigação constitucional do governo. Agora, pensando nestes super ricos e na proposta de taxação, e a gente se depara com pessoas que já correm para espalhar mentiras nas redes sociais. E muitos têm dito assim, ou alguns têm dito, aí vem logo aquela multidão de pessoas que repete, né, que se essas fortunas, superfortunas forem taxadas, os super ricos vão sair do Brasil. A maioria deles já não mora no Brasil há muitos anos. É isso mesmo que você acabou de escutar. A maioria deles não mora no Brasil há muitos anos. Não é que eles vão sair se as suas fortunas forem taxadas. Não, por questões variadas, diversas, já não moram. Por exemplo, o artigo definido masculino singular. O homem mais rico do Brasil mora em Singapura, no Sudeste Asiático, há muitos e muitos anos. Um da lista, mora na Suíça. E, enfim, então isso simplesmente não é verdade. E aí, nessa lista de mentiras que vem sendo divulgada por aí, alguns dizem, se eles forem, vão levar as empresas deles com eles. Mentira! Isso não aconteceu. Eles foram, como eu disse, há muito tempo, muitos deles não moram no Brasil, e levaram empresas deles com eles? Não, de jeito nenhum.
Aí estão dizendo, né? Ah, se eles forem taxados, isso vai gerar desemprego no Brasil. Vai nada. De jeito nenhum. Não vai. Não vai de forma alguma. É mais uma mentira que vem sendo divulgada e é impressionante como que pessoas não param para pensar, não refletem, não pesquisam, não raciocinam de maneira crítica e simplesmente se limitam a reproduzir e julgar essas mentiras cada vez mais nas redes sociais por aí afora. A taxação das grandes fortunas só vai trazer, caso isso venha a acontecer, só vai trazer benefícios para a massa da população brasileira que ganha no máximo até R$5.000 por mês. A grande maioria da população economicamente ativa no Brasil ganha no máximo R$5.000 por mês. Aí o governo faz uma proposta de isentar essas pessoas do pagamento de imposto de renda e logo já vem muita gente, muitos políticos, dizendo que são contra, que isso não pode e fazendo tudo para que tal proposta, que tal projeto não seja aprovado. Então, numa situação assim, a gente tem que parar para pensar que nós devemos usar as capacidades que Deus nos concedeu para refletir de maneira crítica e não sair simplesmente reproduzindo a primeira coisa que a gente ouve, porque vem de um político midiático que tem 2 milhões de seguidores no YouTube, e aí a gente pensa assim, se ele falou é porque é verdade. Calma, pera lá, mais com calma. Não tão rápido assim. Será que é verdade mesmo? Não custa conferir, né? Não custa a gente pensar um pouco e raciocinar e ver, será que isso é verdade? A Bíblia, no Novo Testamento, fala de uma cidade chamada Bereia e que as pessoas, os bereanos, eles foram classificados, né? O livro de Atos os descreve como tendo um caráter nobre, porque eles ouviram falar algumas coisas e foram conferir primeiro para ver se aquilo era verdade. Eis aí uma atitude de vida que a gente precisa ter. Isso que eu acabei de falar faz sentido para você? Se sim, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fei Café e se você já se inscreveu, muito obrigado.